Então nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 20 de junho de 2025, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos, como sempre, ações aqui na faixa de Gaza, ações no sul do Líbano, ações aqui na Judéia e Samária, mas mais uma vez a gente vai passar por isso daqui, porque o ponto mais interessante nesse momento, evidentemente, são as ações do Irã, né? Hoje teve um grande aviso de ataque aéreo em todo o território israelense e dois impactos bastante sérios. Um aqui em Beersheba e outro aqui em Haifa. Em Haifa, uma mesquita foi atingida e parcialmente destruída por um míssil iraniano. Olha que coisa, né? Haifa é uma cidade mista, é tanto israelense quanto árabe. Tem muito árabe em Haifa, tem mesquitas em Haifa. E uma delas foi destruída, ou parcialmente destruída, nesse ataque do Irã, né? Em Beersheba foi um prédio residencial e um jardim da infância foi atingido. Felizmente, nos dois casos, não teve nenhum morto pelos ataques israelenses. Infelizmente, houve uma pessoa que morreu de ataque cardíaco, um cidadão de 51 anos, infelizmente, com essa tensão toda, acabou falecendo de ataque cardíaco. Mas uma coisa preocupante é que alguns estão apontando que o sistema antiaéreo israelense não está mais tão eficiente agora quanto no início da guerra. Parece que mais mísseis do Irã estão conseguindo furar a bolha. A verdade não é bem essa, não. Eu vou explicar para vocês qual que é esse efeito, porque a gente viu isso acontecer também lá na Ucrânia, né? Bom, com relação aos ataques israelenses contra o Irã, teve mais uma vez uma série de ataques focados principalmente em prédios da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã em Teherã, mas teve em outros locais aqui também ações israelenses por aqui. Algumas pessoas chegaram a acreditar que o Ayatollah Khamenei teria sido alvejado, mas não foi alvejado. Em princípio, o alvo dos ataques foi a cúpula da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, né? E mais um dia a gente tem a grande questão: o Trump vai entrar na guerra ou não vai entrar na guerra? A gente tem alguns desdobramentos disso. Eu diria para você que vai entrar na guerra. Meu palpite, é só um palpite, eu não tenho bola de cristal, não sei o futuro, é que ele vai entrar hoje, depois do fechamento dos mercados. Tá? Eu já estou preparado aqui com a live para entrar. Se isso acontecer, a gente vai entrar em live aqui para acompanhar esse movimento, né? Mas por enquanto não tem nada confirmado. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Olha Mãe, o Peter leu meu apelido, Constante de Planck sob 2pi e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar então falando sobre a situação aqui em Israel. Como eu falei para vocês, continuam um monte de operações aqui na faixa de Gaza, não acabou, parece que Israel está fazendo mais uma onda de mobilização para mais ações aqui na faixa de Gaza. A Operação Carruagens de Gideão continua muito firme, mais uma área que foi determinada a evacuação aqui. Enfim, continuam as operações aqui na faixa de Gaza. É o que a gente acaba tendo menos informação, porque o foco, evidentemente, é a questão do Irã, né? E aí, hoje a gente teve esse alarme de ataque aéreo aqui em Israel. Todo o território israelense marcado com alarme de ataque aéreo, ou seja, uma situação bastante crítica, e de fato, dos vários mísseis lançados, alguns atingiram, né? Aqui o principal foi aqui em Haifa, atingiu, você pode ver, uma área bastante densa da cidade, bem perto do porto, bem no centro de Haifa mesmo. Haifa é essa cidade aqui no norte de Israel, essa cidade aqui, e o ataque foi bem aqui no porto e atingiu uma mesquita. Nessa região aqui tem uma mesquita aqui. Haifa é uma cidade mista, tem árabes e tem judeus, então tem mesquitas. Aliás, isso é muito comum em Israel, tá? Tem mesquita para tudo quanto é lado lá, não tem nenhum impedimento de árabes frequentarem mesquita, ao contrário dos judeus em países árabes, tá? Tipicamente, judeus, a maior parte dos países muçulmanos e árabes, você não tem sinagogas em lugar nenhum, né? Existem exceções. O Egito tem algumas sinagogas lá, eu não sei qual é o grau de liberdade dos judeus lá no Egito, mas eu sei que o Egito ainda tem 10% de população católica, né? Então ainda tem algum traço de diversidade, mas a maior parte dos países, o Irã, por exemplo, é bastante crítico esse tipo de coisa por lá, né? Bom, aqui infelizmente está a mesquita destruída lá, realmente atingiu a mesquita um míssil iraniano. Olha só que coisa, que ironia, né? Ironia ou descaso desse pessoal, né? Porque lembra que você ainda tem também o problema de xiitas versus sunitas. Será que os xiitas não estão nem aí para os sunitas e atingiram a mesquita ali também, né?
É verdade, muitos muçulmanos ainda culpam os muçulmanos que moram em Israel, acusam eles de terem alguma integração com os judeus, eu não sei o que lá, o que não faz sentido nenhum, né? Você morar num lugar não quer dizer absolutamente nada, né? Enfim, a mesquita foi destruída aqui. Outro lugar que teve um ataque bastante sério foi em Beersheba, aqui no sul de Israel. Então, bem aqui no sul, essa cidade que é uma cidade grande aqui no sul de Israel, e infelizmente atingiu um prédio residencial. Aqui, ó, parece que essa manhã um míssil balístico atingiu a estrada bem ao lado do prédio residencial. Felizmente não atingiu o prédio, mas poderia ter sido um desastre enorme. Ainda assim foi bastante crítico, né? Se você vê aqui, ó, o Jardim da Infância lá, Jardim da Infância lá em Beersheba, né, onde atingiu esse local aqui, ó, felizmente não tinha nenhuma criança aqui, né? Dá para ver a explosão, né? Destruiu a coisa toda aqui, uma explosão enorme. Aqui o pessoal indo lá para ver, né, o dano e coisa e tal. Enfim, e repara os buraquinhos na parede. Isso daqui é bomba cluster, ou seja, bomba explosiva que joga pedacinhos fragmentantes para tudo quanto é lado. Isso daqui é extremamente preocupante, porque se tivesse pessoas aqui, felizmente não tinha ninguém, como vocês viram, mas se tivessem crianças ou pessoas aqui, tinha todo mundo ido para o saco, né? Bom, aqui ó, o momento da bomba cluster em Beersheba que foi gravado, né? Imagens mostram pequenas explosões na cidade, apontando que o míssil balístico com uma cabeça que explodiu um raio de 8 km. Então foram 8 submunições que saíram da principal, e essas submunições ainda eram fragmentantes em si, ainda espalharam pela região ali, destruindo, causando esse dano maior por ali, né? Então dá para ver aqui realmente um dano muito grande, mais uma vez uma coisa absurda, porque, de novo, você usar isso contra uma área militar, como tropas no meio de um lugar, trincheiras ou coisa e tal, seria até uma coisa razoável. Nada é razoável nesse caso, porque o Irã está errado, né? Mas seria um pouco mais razoável nesse caso, e infelizmente, ao contrário, esses terroristas como a Rússia e como o Irã atingem áreas normais da cidade, áreas civis, né? Durante o ataque dessa manhã, as sirenes soaram. Infelizmente, uma senhora de 51 anos, eu falei que era um homem, né? Desculpa, eu errei. Era uma mulher de 51 anos, sofreu um ataque cardíaco e morreu. É muito triste isso. Ainda conta-se como uma vítima do Irã, evidentemente. Certamente a pessoa, se não tivesse esse estresse que os israelenses estão vivendo nesse momento, ela certamente estaria viva ainda, né? Aqui está o resumo, né? Essa hora já é por volta das 6 horas da tarde lá em Jerusalém, como eu falei para vocês, então a gente já tem aqui uma descrição do que está acontecendo, né? Então o que teve de balanço até aqui, né, até esse momento, 3 pessoas seriamente feridas, 20 pessoas feridas levemente no míssil lá no norte de Israel. O regime iraniano lançou cerca de 450 mísseis e 400 drones de ataque, isso desde o início dessa guerra, dessa fase mais recente da guerra. Mais de 54 locais tiveram impactos diretos, inclusive prédios residenciais. 24 pessoas morreram, entre eles crianças. Durante o último alarme de sirene, né, a gente falou sobre esse caso, a mulher faleceu infelizmente. 1.240 pessoas foram feridas no total, então contando todos os últimos dias, aí desde sexta-feira passada, 1.240 israelenses estão feridos, 15 pessoas em condições sérias, 49 moderadas e 1.117 com ferimentos leves, né? 8.190 pessoas foram evacuadas de suas casas e danos estimados até aqui são de 2 bilhões de shekels. Um shekel, na verdade 3 shekels compra $1, 3,6 shekels compra $1, mais ou menos, ou seja, mais ou menos 4 bilhões de reais. O shekel vale o dobro do real, né? Então 4 bilhões de reais que seria o custo dos danos estimados até aqui, de sexta-feira até aqui com essa guerra, né? Como a gente falou, sem dúvida alguma, uma tragédia muito grande, uma tragédia absurda, o Irã atingir áreas civis, mas por mais que isso pareça números muito grandes, esse número de mortos é até pequeno face às projeções que foram feitas pelo governo israelense, né? Como bem disse o Netanyahu, não existem guerras de graça, guerras são pagas, guerras custam dinheiro, não só dinheiro, custam sangue, custam vidas humanas, infelizmente. A gente teve uma outra informação muito ruim,
Esse ataque aconteceu logo no segundo dia da guerra, né, em que um míssil israelense atingiu o Instituto Weizmann em Tel Aviv. Não teve ninguém morto, não teve ninguém ferido nesse ataque, porém danificou dezenas de laboratórios, 45 laboratórios, portanto, destruindo várias pesquisas que estavam sendo feitas, pesquisas com tecidos do coração, amostras de DNA, um laboratório de neurobiologia foi destruído, ou seja, infelizmente, acabou que o dano foi enorme nesse sentido, não só o dano em termos financeiros, de dinheiro, mas o dano em termos de atraso científico para o mundo. Para quem não sabe, Israel é um dos países mais avançados em terapias, em novos tratamentos para doenças e coisa e tal. Então muitas pessoas no mundo inteiro se beneficiam de institutos como o Weizmann, e vários outros institutos que tem lá em Israel, né? Isso acaba beneficiando o mundo inteiro com novos tratamentos, com novos remédios, novas formas de curar doenças. E o Irã simplesmente jogou um míssil nesse negócio e destruiu o tratamento de todo mundo, né? É muito triste isso. Bom, e também a gente teve a informação de que o Irã lançou o míssil mais avançado deles, o que eles acham que é o mais bambambam das galáxias, o Hormahshar. Acho que eu pronunciei certo, não sei se eu pronunciei certo. Hormahshar. Um monte de R's e H's aqui, mas no final das contas foi interceptado pelas defesas israelenses e não atingiu nada esse míssil, né? Isso está de acordo com as estatísticas. O Irã lançou mais de 250 mísseis contra Israel até aqui, só 25 deles atingiram alguma coisa, então isso é menos de 5%, segundo a informação do secretário de Defesa Civil israelense, né? Os ataques israelenses no Irã, por outro lado, têm a eficácia de 99%. 99% dos lançamentos de Israel contra o Irã acabam atingindo o alvo. É lógico, é uma comparação injusta, porque o Irã está lançando mísseis balísticos contra Israel, Israel está lançando fogo a partir de aviões que estão lá no Irã, então é muito mais perto, muito mais fácil de acertar. Mas, é lógico, é esperado que o Irã tivesse uma capacidade melhor do que essa. No final das contas, essa guerra está realmente mostrando uma derrota para o Irã, uma derrota enorme, né? Bom, agora, um ponto que o pessoal tem levado atenção é o seguinte, que apenas 65% dos mísseis lançados pelo Irã nas últimas 24 horas foram interceptados. Então, contra 90% do dia anterior. Então, isso aqui ele está comparando o dia de ontem com o dia de anteontem, né? E aí, ou seja, você nota que tem uma diminuição da eficácia da defesa antiaérea. E aí o pessoal ficou preocupado. Será que isso é o fato de que Israel está perdendo a capacidade de se proteger dos mísseis iranianos? Isso quer dizer que esse tipo de coisa vai continuar e coisa e tal? E na verdade não é isso, né? O que a gente tem visto no final das contas é o mesmo fenômeno que acontece lá em Israel. Evidentemente que dependendo do alvo, dependendo de aonde os mísseis são lançados, esse tipo de coisa, Israel pode deixar alguns mísseis passar até para poupar recursos, né? Esses mísseis de interceptação são mísseis caros, né? Então você pode deixar, quando você sabe que o míssil vai cair numa área vazia, você deixa passar, deixa cair na área vazia lá e paciência, né? Você protege, lógico, com os mísseis que vão para áreas ocupadas, ou para alvos militares, ou para alvos civis. Veja, não estou dizendo que não tenha havido esses casos, houve esses casos também. Como a gente falou, hoje mesmo houve 2 casos desses, lá em Haifa e em Beersheba. Mas a verdade é que essa diminuição que você vê aqui, que apenas 75%, é porque muitos mísseis foram para lugares que não tinham nada a ver, então Israel abre mão de derrubar esses mísseis, deixa para lá. Isso indica não uma piora da capacidade israelense de defesa, mas sim uma piora da capacidade iraniana de fazer ataques contra alvos sérios, né? Então, eu não me preocuparia com isso. Vocês vão ver, a gente tem essa experiência lá da Ucrânia, que essa eficácia da defesa antiaérea ela varia muito, tá? Tem dias que é altamente eficaz, tem dias que parece ineficaz, mas na prática o que você tem que ver são esses ataques que realmente têm sucesso. Infelizmente, teve 2 hoje que tiveram sucesso, né, em Beersheba e Haifa. Não teve nenhuma vida perdida. O prejuízo material, isso daí é o de menos, isso se dá um jeito depois, né?
falando sobre os ataques israelenses contra o Irã, né? Ontem a gente falou sobre o ataque à usina de Arak, e só para esclarecer uma dúvida, né? Porque o jornal o Globo e alguns jornais aqui no Brasil falaram que não, porque Israel está arriscando um desastre nuclear atingindo usinas nucleares do Irã, mas quem se informou aqui pelo Mundo em Revolução sabe que essa usina não estava operando, ela não estava pronta, ela estava sendo construída com as sanções anteriores, a construção dela foi adiada, e é uma usina que seria construída para obter plutônio para fazer bomba nuclear, então ela estava com sanções do Ocidente, coisa e tal, mas o Israel quis acabar com esse negócio, porque, né, já é uma coisa menos. Então não tem nenhum risco nuclear, aquela usina de Arak, a usina não tinha elementos nucleares ainda, não tinha material radioativo ainda, a usina estava em construção, parada, tá? A construção estava parada já há algum tempo. Mas, de qualquer forma, Israel resolveu destruir tudo lá para evitar que no futuro o Irã faça alguma coisa ali em Arak, né? A gente vai falar mais adiante sobre uma outra usina, que é a usina de Bushehr, que essa aqui está em operação, e Israel está falando sobre a consideração sobre se vai atacar ou não essa usina. Neste caso aqui, se realmente Israel decidir atacar essa usina, pode haver consequências indesejáveis em termos de liberação de material radioativo, de problemas e não sei o que lá. A IAEA está avisando a Israel que um ataque direto à usina nuclear de Bushehr pode levantar um grande número de material radioativo no ambiente, o que certamente prejudicaria muito o Irã, né, e coisas próximas, né, pode chegar a outros países próximos daqui, mas vamos ver o que vai acontecer com essa usina, né? A de Arak não tinha nenhuma chance, não tinha nada radioativo ali. Bom, Israel continuou fazendo grandes ataques. Ontem à noite fez um ataque muito grande sobre uma instalação que fazia fibra de carbono, que fazia peças de fibra de carbono usadas nos foguetes e mísseis do Irã, né? Então, essa fábrica foi atingida ontem, e aqui também um outro grupo aqui, ó, exatamente essa fábrica aqui, ó. Israel atingiu, atacou uma empresa de fabricação de fibra de carbono de 500 milhões de dólares e foi para o saco, foi atingida, foi destruída lá aqui está a imagem da explosão dessa fábrica de fibra de carbono, né? Outra informação, né? Circulou ontem algumas coisas dando conta que o Khamenei teria sido morto, né? Israel fez um grande ataque contra bases da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, mas até onde a gente sabe, não, o Khamenei está vivo. O alvo possível nesse caso eram oficiais sêniores da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Por enquanto, Israel não eliminou o Khamenei, né? Agora, continuam vários outros ataques. Então aqui é uma base justamente da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, lá em Khuzestan. Aqui essa enorme explosão aqui, ó, mais explosões aqui nessa mesma base. E continua o trabalho de destruir os lançadores de mísseis, então continua aquele processo que a gente tem falado para vocês. Israel, toda vez que o Irã lança mísseis contra Israel, Israel descobre onde é que os mísseis foram lançados, vai lá e destrói o lançador móvel dos mísseis. Cada vez o Irã tem menos lançadores desses, né? Aqui tem um exemplo de um lançador aqui, um Shahab 3, que é um lançador de míssil balístico de médio alcance, né? E é próximo de Teherã e está aqui totalmente destruído, foi uma das coisas atingidas por Israel aqui, né? E aqui a gente tem uma informação que aconteceu no primeiro dia do ataque. Então, o primeiro dia do ataque, vocês lembram, um monte de oficiais de alto escalão foi morto, e um monte de cientistas nucleares iranianos também, né? E agora a gente sabe que isso foi chamado de Operação Nárnia. Era uma operação para matar vários cientistas nucleares iranianos, e foi usada uma arma secreta. E aí o curioso dessa história é que não sabemos qual é a arma secreta. Múltiplos cientistas nucleares iranianos reportadamente estavam dormindo em suas casas quando foram simultaneamente atingidos e mortos por uma arma especial para evitar avisar outros de um ataque que estava acontecendo no Irã na semana passada. Então, quando Israel começou esse ataque na sexta-feira passada, a primeira leva de ataque foi justamente os cientistas nucleares do Irã, que estariam dormindo e foram atacados por uma arma secreta. A Operação Nárnia marca uma onda coordenada de precisão designada para maximizar o impacto do ataque e minimizar algum aviso anterior. Então seria uma coisa silenciosa.
como que Israel conseguiu fazer isso? Ninguém está dizendo qual que é a arma secreta, ninguém sabe ainda qual é a arma secreta. Não teve explosão, não teve aviso, não teve tempo de reação. E o seu chute é tão bom quanto o meu. O que pode ter sido? Israel mandou agentes na casa dos cientistas e foi lá e matou eles? Pode ter sido isso. Envenenamento com comida, gases tóxicos, algum gás tóxico que foi liberado na casa desses agentes. Pager. Ninguém usa pager, não é só o pessoal do Hezbollah que usa pager para ter aquele ataque dos pager, mas talvez celular. Será que Israel conseguiu infiltrar os celulares do Irã e explodir os celulares do Irã nesse meio tempo, né? O que será que foi esse ataque contra os cientistas nucleares do Irã? Eu tenho a suspeita que vai ser uma coisa muito legal, mas a gente não sabe ainda, né? Além disso, vocês sabem, teve um outro ataque que foi feito depois com dispositivos explosivos nos carros dos cientistas iranianos, também levou 15 cientistas iranianos também, mas isso foi na segunda ou terceiro dia do ataque, né? Enfim, não sabemos o que é a Operação Nárnia. Anote aí, a gente vai ter surpresas nessa história mais adiante. Bom, o Irã está sem internet, tá? A internet foi desligada pelo regime e também isso está deixando um blackout. Ninguém tem informação de nada lá, porque todo mundo busca informação nas redes sociais hoje em dia, inclusive no Irã, e por enquanto não tem nada por lá, né? E isso explica também porque a gente tem poucas imagens, né? Se você comparar o dia de hoje com os dias anteriores dessa guerra, você tinha um monte de imagens de coisas pegando fogo, coisas explodindo, mas só que o pessoal do Irã não consegue mais filmar, não consegue mais mandar as imagens, então está cada vez mais difícil de saber o que está acontecendo lá, né? Segundo a Nioberg, que vocês sabem, ela é iraniana, né? E ela tem contato com muita gente por lá. Para ficar claro, eu tenho ouvido notícias de um completo caos em Lavizan, que é o local de um hospital da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, né? Mas é muito importante não fazer nada sobre Khamenei. Então ela está dizendo que seria a possibilidade do Khamenei ter morrido, tá? Pode ser muito fácil outros membros da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, ou seja, é o que a gente está falando, né? O Israel atingiu essa cúpula da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, não foi o Khamenei, pelo menos não por enquanto, tá? E, bom, outra coisa engraçada é essa thread aqui do Johnny Ascola, que é um especialista militar finlandês, e ele está falando aqui uma coisa que Israel destruiu o mito de que os jatos já não servem mais para nada, que os drones vão substituir os jatos, né? E parece que ele mostrou aqui, ele tá brigando com o Elon Musk, que o Elon Musk falou que os Estados Unidos estavam jogando dinheiro fora ao fazer os F-35 e não sei o que lá, que drones seriam muito melhores e não sei o que lá. Eu vou pedir licença para discordar do Johnny Ascola. Geralmente as opiniões dele são muito interessantes, mas o fato é o seguinte, os F-35 israelenses só conseguiram o sucesso todo que conseguiram porque antes deles entrarem no espaço aéreo iraniano, os drones que foram plantados no Irã foram lá e destruíram as defesas antiaéreas iranianas. Então isso continua sendo um sucesso dos drones. Eu não estou dizendo que aviões de caça vão perder a utilidade. Não, nada perde utilidade. Tanques continuam tendo utilidade. A questão é que drones agora é muito mais importante que o resto todo. Esse é um fato, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a disposição de algumas pessoas no Irã de negociar com os Estados Unidos o fim da guerra. Mas eles não aceitam ceder nada. Esse daqui é o dilema que eu falei para vocês. O Khamenei, o Ayatollah, ele não pode ceder, porque senão ele perde poder lá no Irã. Então não adianta, não tem como negociar nessa situação. Você chegou nesse ponto, que está a Ucrânia com a Rússia, o Irã com Israel, não tem o que fazer. Ou seja, a solução mesmo é ganhar a guerra, não tem outra alternativa, né? Bom, outra coisa que chamou a atenção foi essa frase do Trump aqui que ele colocou na Truth Social, né? Repara que foi o Trump que tweetou a seguinte frase do Mark Thyssen. Então quem disse isso foi o Mark Thyssen, mas ele disse o seguinte: Donald Trump não é um isolacionista. E isolacionista dentro do conceito americano, né, do conceito dos Estados Unidos lá de geopolítica, é o cara que acha que os Estados Unidos não deveria se envolver em conflito nenhum do mundo, deixa o mundo se ferrar para lá, porque isso seria caro para os Estados Unidos e não ajudaria nada no final das contas. Eu acho isso uma visão errada, né? Primeiro porque você extinguir um conflito pequeno é muito mais fácil, muito mais barato do que extinguir um conflito grande. O que eu falo sempre é o seguinte, é importante a Ucrânia ganhar essa guerra para evitar uma guerra por toda a Europa, como foi a Segunda Guerra Mundial. Seria muito mais caro, é muito mais barato resolver o problema agora, né?
Da mesma forma, essa guerra de Israel agora contra o Irã tá sendo cara, né? Está se gastando muito dinheiro. Mas para pensar, compara isso com uma guerra nuclear no Oriente Médio. É fichinha, cara, é fichinha, é de graça praticamente. Então eu discordo dessa visão isolacionista, né? E aí o cara está dizendo isso. O Trump não é um isolacionista, ele não acredita nesse negócio que os Estados Unidos não tem que se intrometer com nada. Mas eu penso que muitos isolacionistas republicanos descobriram isso de repente, e que eles estão fora de contato com o movimento MAGA e com o Trump, né? Ou seja, ele está criticando aqui o Tucker Carlson, está criticando Steve Bannon, está criticando um monte de MAGA, que no final das contas a gente sabe que estão falando isso porque estão no bolso dos russos, né? Mas tem aquele velho argumento de que os Estados Unidos não deve se intrometer em outras guerras, temos que ser da paz e não fazer nada e coisa e tal, né? E o Trump tem criticado esse pessoal. E o Trump está dando um recado aqui. O recado é do Trump. Quem falou foi o Mark Thyssen, mas o recado aqui é do Trump. Eu tenho total confiança em Trump. Esse é o cara que matou o Qassem Soleimani. Lembraram bem, né? O Trump não é tão isolacionista assim, não. Ele realmente não começou nenhuma guerra no governo dele, o que é uma coisa positiva, evidentemente, mas ele matou o Qassem Soleimani. E você acha que ele vai ficar com medo de alguma coisa? Não, é lógico que não, né? Então a gente está vendo aqui uma coisa que pode ser realmente aquela visão de que o Trump está começando a fugir daquela galera MAGA mais radical, né? Que na verdade não é MAGA, porque como ele diz aqui, o MAGA é o Trump, né? O movimento MAGA é o movimento do Trump. Se tem MAGA que é isolacionista, que não quer guerra e coisa e tal, ele que está errado nessa história, né? Evidentemente isso tudo aqui é um recado sobre a possibilidade do Trump entrar nessa guerra. Certamente existe essa possibilidade. Olha, aqui ó, Fox News diz que o Trump está considerando usar uma bomba nuclear tática para atingir a instalação nuclear de Fordow. E isso aqui é mentira, tá? Até porque os Estados Unidos não têm bombas nucleares táticas. Bomba nuclear tática é uma invenção russa, uma invenção soviética que não tem muita aplicação militar no final das contas, né? Bombas nucleares são, do ponto de vista estratégico numa guerra, uma bomba que não serve para basicamente nada. Você causa uma destruição muito grande, mas você contamina a região com radioativo, então o seu soldado também vai acabar sofrendo isso. Em termos de estrategicamente ajudar numa guerra, não ajuda em nada. Então os Estados Unidos simplesmente têm lá os grandes mísseis interbalísticos deles para retaliar países que eventualmente atinjam os Estados Unidos, mas bomba nuclear tática não. Isso aqui claramente é propaganda russa, russa e iraniana, né, que é basicamente a mesma coisa, os dois são parceiros nessa guerra, querendo botar medo na população americana, querendo criar uma campanha para o Trump não fazer nada. Não faça nada, Trump, olha só, o Trump está querendo botar uma bomba. Não, o Trump não vai usar bombas nucleares, ele sabe que isso seria arriscado demais. É muito melhor a outra alternativa que Israel colocou, de simplesmente invadir por terra Fordow e destruir a porra toda lá e pronto, né, resolver o problema, né? Aqui, ó, o Matt Gaetz, que é do pessoal isolacionista, está dizendo aqui, não, porque olha só, que tal fazer o seguinte script aqui de diplomacia? Tanto o Irã quanto Israel têm armas nucleares secretas sem supervisão da IAEA. Por que não fazer ambos abrir mão das suas armas nucleares, tanto Israel quanto o Irã, né? Ou seja, esse pessoal está muito a favor do Irã, muito a favor da Rússia. E o que eu estou achando bacana é que eles estão se expondo, né? Isso aqui é tudo MAGA aqui. É só MAGA. Os MAGA isolacionistas, né? E eles estão se expondo nessa parada, porque os americanos não gostam do Irã, não, meu amigo. Não adianta eles falarem assim, não, que tem que criticar Israel e não sei o que lá. Não, isso é coisa de esquerdista. Bom, o Trump quer atingir o Irã, mas apenas se a bomba americana, a Bunkbuster, for capaz de destruir a usina de Fordow. E aí estão levando algumas conclusões de que não daria, porque ela não iria profundo o suficiente. Fordow está a 90 metros de profundidade, tem muitas camadas de concreto. A GBU 57 só vai até 60 metros e não sei o que lá. Enfim, eu acho que isso aqui é uma besteira, tá? Eles estão dizendo que isso daqui seria a consideração do Trump, né? Mas na verdade é que você vê por outro lado, aqui também os jornais brasileiros, é lógico, estão todos entrando na onda de não, Trump não ataca não, pressão interna, riscos militares aumentam a cautela do Trump, não, Trump não vai atacar não. Mas embora esse pessoal esteja fazendo uma campanha muito grande contra o Trump atacar, eu acho que ele vai atacar, tá? Eu vou explicar por quê. Olha só, mais um monte de aviões estão indo da Europa para o Oriente Médio, isso aqui é de ontem para hoje, tá?
Outros estão saindo aqui dos Estados Unidos pelo Pacífico, né? Ou seja, indo também para o Oriente Médio. Aqui, ó, saindo da Europa, indo para o Arábia Saudita. Esse daqui é aquele avião gigantesco americano e, segundo estão dizendo, provavelmente ele está indo levar uma bateria antiaérea THAAD, que é a mesma bateria que Israel tem para o caso de o Irã atacar a Arábia Saudita, né? Isso aqui faz sentido, o Irã, desculpa, a Arábia Saudita é aliada dos Estados Unidos, então provavelmente é esse caso aqui, mas os outros todos estão levando coisas para preparação para uma guerra, não tem essa não, né? Os Estados Unidos mandaram 8 F-22 junto com tanques de reabastecimento para bases na Jordânia. Então já estão botando coisa muito pertinho. A Jordânia, para quem não sabe onde é que fica a Jordânia é aqui, meu amigo. Da Jordânia você vai aqui para o Iraque, e do Iraque já está no Irã aqui, ó, do ladinho da coisa, né? Ah, por que não mandaram para o Iraque? Porque o Iraque fica tão perto do Irã que poderia ser atacado pelo Irã, essas bases americanas aqui no Iraque. Então botaram na Jordânia, onde não tem esse risco, e vão fazer o ataque a partir daqui. Israel espera uma decisão dos Estados Unidos sobre entrar ou não na guerra entre 24 a 48 horas. Né? Então o Trump falou em 2 semanas e coisa e tal, mas o Trump pode estar despistando também. Né? Ele não quer dar a dica de quando é que eles vão entrar nessa guerra, então ele deu uma despistada, falou em 2 semanas e coisa e tal. A aposta do pessoal é que vai ser hoje, tá? E sendo hoje, a gente vai entrar ao vivo. É lógico, a gente não tem bola de cristal, não sei se vai ser hoje, vamos ver. Mas a expectativa é que toda a preparação indica isso. E bom, ativistas pró-palestinas invadiram uma base aérea lá na Inglaterra e picharam aviões militares, aviões de recarga de combustível, dizendo que que a Inglaterra está ajudando Israel e não sei o que lá. Que lógica tem isso? Não tá ajudando não, esses aviões aí não estão indo, você danificou um avião da sua força aérea, né? Outra coisa é que aquele ativista que foi preso lá em Israel, né, que foi no cruzeiro das selfies lá com a Greta, ele está sendo acusado de calote por agricultores ligados ao MST. O cara é um 71, quem imaginaria isso, né? Deve estar ganhando dinheiro pra caramba com doações. Esse pessoal, tipo que a gente pede doação, né? E aí o pessoal dá dinheiro, esquerdistas dão dinheiro para ele, tá ganhando dinheiro pra caramba. O cara mostra um 71. E olha só, quem tá acusando ele é o MST, tá? É dentro da esquerda mesmo, o cara é pilantra mesmo, né? No final das contas, isso tudo acaba sendo como as crianças do Iraque, né? Desculpa, do Irã. O Ayatollah, na guerra do Irã com o Iraque, o Ayatollah mandava garotos com idade até 12 anos em batalhas como bucha de canhão, né, para ir na linha de frente, de forma que o inimigo começa a gastar munição com aquelas crianças, mata as crianças todas, aí depois vem os soldados de verdade, o inimigo já está sem munição, tendo que recarregar e coisa e tal. Milhares de crianças foram mortas nessa guerra. É mais ou menos o que estão fazendo essas crianças aqui, esses ativistas palestinos, né, estão sendo bucha de canhão para os ayatollahs lá do Oriente Médio. Eu fico muito feliz que a esquerda continue insistindo nesse erro. Então, abrindo espaço para a gente, para nós libertários e o pessoal da direita, que a esquerda continue apoiando essas causas sem nenhuma chance de dar certo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.